Olá, olá, empreendedores, futuros empreendedores e empresários. Chegamos ao nosso 9º podcast do Portal da Fazenda Rio Grande, o nosso podcast Faz Negócios. E nada mais que hoje estamos aqui com a Gabriela da Arabesco Doces. Oi. Essa menina que está fazendo sucesso aqui na Fazenda Rio Grande, esses doces maravilhosos, uma menina mesmo, mas tem muita história para contar, muita coisa para compartilhar com a gente. Eu sou a Karen Machado, dona do Mercado da Beleza, e estamos aqui para mais um podcast que vai agregar na sua vida, tenho certeza. Gabriela, seja bem-vinda. Obrigada por esse tempinho com a gente. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por ter sido chamada aqui. Eu espero que eu possa agregar muito na vida de vocês e de quem está assistindo também. Ai, com certeza, Gabriela, com certeza. Gabriela, então, me conta, você é dona da Arabesco Doces. Isso. E me conta como é, o que funciona, o que tem lá. Vamos lá. Então, eu comecei muito cedo, faz 5 anos que eu empreendo, eu tenho 24 anos, eu comecei com 18. E lá na Arabescos a gente produz bolo, doce, questão para festas e casamentos também. Uau, você começou com 18? Com 18. Sério isso? Mas eu empreendo desde os 12 na escola. Vendia docinho na escola? Já vendia docinho na escola. Que Inclusive delícia. foi muito engraçado que esses tempos... Eu comecei... a minha mãe sempre gostou de me incentivar nessa área da cozinha. Uhum. Ela não trabalhava, não ficava em casa, ela trabalhava o dia todo, então eu ficava mais longe dela do que perto. E a gente tinha, na nossa casa, eu morava junto com meu avô, a dona Nilva, que era uma senhorinha que cuidava lá de casa. E ela sempre deixava eu cozinhar com ela. Então foi uma coisa que foi já alimentando ali em mim. Então, com 12 anos, eu comecei a vender cupcake na escola. Na época era a febre, Que legal. o tal do cupcake. Você já gostava de mexer com a cozinha? Já gostava, e eu sempre fui inclinada a isso. Uhum. E aí, teve um dia que eu falei, vou fazendo, vou vendo como dá. Minha mãe ainda tinha aquele negócio assim, tipo, ai meu Deus, vai se queimar essa menina, porque tá mexendo com fogão, com fogo e afins. Mas daí ela foi vendo que foi dando certo, foi indo. Aí até que um dia a diretora da minha escola, ela chegou e falou assim, então, você não pode vender suas coisas aqui, porque na época eu tava falindo a cantina, no caso. Ai, meu Deus! E aí foi a minha primeira quebra, eu não podia mais vender. Ai, que dó! Aí com 12 anos o meu sonho morreu. Mas daí logo depois eu voltei pra área da confeitaria e ali eu me vi realmente numa coisa que eu gosto muito, né? De fazer bolo, doce, e ainda mais agora para casamento. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e é uma coisa que realmente brilha meus olhos, assim. E a sua doceria é mais específica para doces finos? Como que funciona? Isso, nós temos uma loja física, mas não é de portas abertas, a questão de ter pronta entrega todo dia. A gente trabalha com encomendas de bolos e doces, mas não é aquela doceria onde vai chegar, onde você vai chegar e vai ter algo pronto. Tem alguns dias, alguns da semana, sábados normalmente, que a gente faz pronta entrega, que daí são doces menores, quantidades menores, até pra galera conhecer. Tipo, eu não quero comer um bolo inteiro, eu quero só uma fatia, eu não quero, sei lá, uma caixa de 50 brigadeiros, eu quero só de 30, coisa assim. Então, a gente consegue atender a todo mundo, de qualquer forma, para conhecer os nossos produtos também. Muito bom. Nossa, gente, tudo que eu comi lá, meu Deus do céu, é aquele doce que você quer comer de novo. Eu sofro com isso também, mas é bem gostoso. Que legal. E aí, aos 18 anos, você falou, quero empreender, como é que foi essa jornada? Então, como eu falei antes de começar o podcast que a gente tava conversando aqui, foi meio no susto, assim. Porque logo que eu terminei o terceirão, eu tinha que fazer alguma coisa, né? E não tinha como eu fazer faculdade de confeitaria. E minha mãe queria que eu passasse na Federal pra fazer alguma coisa na Federal. Eu falei pra ela, mas mãe, não tem gastronomia na Federal, então o que vou fazer? E você já sabia, era essa ramo que você queria, Era acabou. uma coisa que eu gostava muito, só que como a minha mãe tava, não pressionando, né? Mas aquele negócio, tipo, você precisa fazer uma faculdade. Sim. Eu falei, não existe faculdade do que eu quero, então como que eu faço? E aí, na época, eu fui fazer teste vocacional e o teste vocacional deu gastronomia, psicologia e arquitetura. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, que menina multifunções, não né? me ajudou em nada isso aqui, moço. Maravilhoso.
E aí, eu falei assim, então tá bom. Então, quando eu era criança, eu pintava quadros e afins, essa área de arte eu sempre gostei. Daí eu falei, vou tentar arquitetura. Fui lá, fiz vestibular pra arquitetura e afins, fiz 6 meses de arquitetura. Daí eu olhei e falei assim, mãe, na verdade não é isso que eu quero. E daí eu tava com aquele negócio assim, tipo, como que eu vou falar pra minha mãe? Que depois de eu ter passado na faculdade, feito tudo que eu tinha feito, eu não ia mais fazer arquitetura. Aquela pressão na cabeça. Né? E a arquitetura tem um negócio de comprar muito material, muitas coisas que, tipo, faz muita maquete, muito desenho, então você tem que comprar um monte de lápis, um monte de papel. E daí eu ia olhar pra cara dela e falar assim, então, mãe, não é bem isso. Tô com todo esse material. E o pior não era nem isso. O pior é que eu tinha ganhado uma tia minha muito caridosa, maravilhosa, ela inclusive, tinha me dado todo esse material. E daí eu falei, como que agora eu vou me desfazer de um presente desse, tipo, depois de tudo, né? Mas eu falei, não, amém, né? Na época eu comecei a trabalhar numa confeitaria, daí eu falei assim, não vou poder simplesmente só sair da faculdade, eu vou ter que fazer pelo menos alguma coisa. Fui trabalhar numa confeitaria, fiquei 3 meses trabalhando lá, e daí eu falei assim, não vai rolar. E aí, a hora que eu saí, eu olhei pra minha mãe e falei assim, então o que eu faço agora? Dela, agora você vai fazer chocotone pra você vender. Era bem ali na época do Natal, foi em novembro de 2018. Aí eu falei, mas como assim eu vou fazer pra vender assim? Dela, não, agora você faz e faz sozinha. Na época a gente morava com meu avô, então a casa dele sempre foi muito grande, a cozinha era muito grande, então eu sempre tive esse privilégio, né? E aí eu comecei a fazer. Ela falou, tipo, vai, e eu falei, tá bom, tô indo. Então tá, vamos começar a fazer. E daí era aquele negócio que eu não sabia meio que nada ainda, fiquei naquele mar, tipo, mas como que eu faço? A questão da receita em si nunca foi meu problema, porque a questão da cozinha, eu falo, a galera fala, que tem que ter muito dom. Não, galera, tem que querer mesmo. Tem que gostar. Tem que gostar e tem que querer mesmo. Que depois você vai, com o tempo, você vai se aperfeiçoando em tudo. Mas a minha mãe é contadora de profissão, daí eu falei, minha mãe vai super me ajudar em tudo, né? Precificação e afins e... Né? Não, né? Santa de casa nunca faz milagre, eu acho isso muito bom. E aí foi onde eu comecei. Daí eu falei pra ela, tá, como que vai me ajudar, tipo, no começo das vendas e afins dela? Ela falou, não, ela trabalhava num salão na época de beleza, e ela falou, eu conheço muita gente, a nossa família, graças a Deus, é muito grande, então... A gente vai vendendo. Vai oferecer. Indo, vai oferecendo. Eu sempre tive muita vergonha dessa questão da parte da venda. O meu problema nunca foi fazer story, foi fazer... Não, meu problema foi, tipo, chegar e falar, olha, isso aqui é meu brigadeiro, tararara. Enfim, aí foi onde começou. Eu era bem baby ainda, né? Daí nisso já tinha trancado a faculdade? Já parado? tinha trancado. Na hora que eu falei pra ela, assim... E minha mãe, graças a Deus, ela sempre me apoiou muito. Então ela falou assim, então tá bom. Mas então você vai empreender, você vai fazer, você vai trabalhar. Tem a opção de você não fazer essa faculdade, mas você vai fazer gastronomia. Eu falei, amém então. Então daí eu tive que migrar de arquitetura pra gastronomia. Ela falou, o diploma eu quero, independente se vai conseguir ou não vai ter o diploma. E aí foi onde eu comecei, em 2018, no Natal. E agora já é o 6º Natal esse ano. Já é o 6º Natal. Então a empresa já tá com 6 anos. E aí foi lá na cozinha do seu avô... Fez e foi sucesso. E foi sucesso, graças a Deus, desde o começo. Vendeu né? tudo. Vendi tudo. No começo, eu não lembro de contagem de cabeça quantos chocotones foram, mas eu sei que eu vendi chocotone, eu vendi torta. E foi, assim, maravilhoso. Eu sempre fiz, né, banoffee, torta de morango, assim, pra vender. Nossa. E ali foi onde foi indo, assim. Foi onde que começou a empresa, né? Olha só que legal, né? A gente não tem que ter limites ou falar, quando eu tiver, né? Quando eu tiver algo, quando eu tiver alguma coisa, eu vou começar a fazer. Não, você começou com o que você tinha na mão, né? Eu sempre falo, faz o melhor com o que você tem na mão, que isso vai te trazer frutos. Não espere, quando eu alcançar, quando eu me formar, ou quando eu ganhar isso para fazer, né? Comece hoje. Comece sendo já, né? Então, você já se sentia aquela pessoa que já era empreendedora. Você já se sentia, né, fazendo seus doces. E aí, você começou, né? Exato. Isso é muito bacana. E outra coisa muito legal, que logo nova, você conseguiu identificar o que você queria para sua vida. Né? Isso eu acho que foi realmente um presente de Deus pra mim. Que foi, é nessa área que eu consigo me desenvolver, que eu gosto. Hoje eu vejo outras áreas em que eu posso seguir, se caso eu não queira mais. Mas a Arabescos é uma coisa que foi realmente um presente, assim. Um presente, muito presente. Porque, assim, às vezes a pessoa passa 5 anos fazendo uma faculdade, sabe que não gosta, mas se obriga por algum bloqueio, também, né? por alguma crença, né? Que eu preciso fazer, porque meu pai fez, minha mãe fez, todo mundo fez, eu tenho que ser. Ou então aquela
aquele peso, né, do padrão, né, do mundo. Não, você tem que ter uma faculdade, então você precisa fazer, e aí não rompe e não é bem sucedido naquilo que faz, porque a gente só consegue ser bem sucedido no que faz dentro dos nossos talentos, né, Gabi? Dentro daquilo que a gente gosta na real, né? Sim. Que aí você identificou isso muito cedo, isso é muito legal. Porque a única coisa que paralisa a nossa vida é a dúvida, né? A dúvida, eu falo que o medo não paralisa. O que paralisa é a dúvida. A dúvida deixa a gente estagnado. Então, saia da dúvida. Tome o primeiro passo. Faça algo para que isso, né, acabe de vez na sua vida. A dúvida paralisa o ser humano, né? E aí, da cozinha do seu avô, como que foi? Então, da cozinha do meu avô era uma loucura, porque a gente morava em muitas pessoas juntas. Era meu avô, minha avó, um tio, outro tio, a senhora que trabalhava lá com a gente, a minha mãe, não sei o quê. Era muita gente. E todo mundo passava a beliscar? Então, não, o problema não era nem beliscar. O meu problema sempre foi que, assim, eu sempre faço uma bagunça, e daí eu limpo tudo, aí eu começo de volta. Aí faz outra bagunça. Aí eu faço outra bagunça. Só que, assim, eu tinha que entender que eu tinha que seguir o fluxo e o ritmo da casa, né? Então, por exemplo, eu tinha que ter certos horários e certos limites. Tipo, eu não podia passar de tal horário da madrugada, porque daí eu ia ligar a batedeira 3 horas da manhã. Não ia dar. E daí, por exemplo, tinha horário de almoço. Não tinha como eu simplesmente falar, gente, ninguém vai almoçar hoje porque eu tô aqui fazendo esse bolo aqui, problema de vocês. Então eu tinha que ter esse jogo de cintura, de falar, não, agora eu vou ter que esperar todo mundo almoçar, fazer, lavar louça, não sei o que, pra daí eu conseguir. Então no começo foi aquele negócio assim, tipo, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Mas a gente, graças a Deus, lá em casa também, todo mundo sempre me apoiou muito. Isso é ótimo, né? Isso é muito ótimo. Apoio. Então, até um certo limite ali, foi indo, foi fluindo. Até que aconteceu uma briga de família lá em casa. E aí, a mulher que é casada com meu avô, minha vodrasta, eu chamo ela de vodrasta. Eu não sei se tem esse parentesco, mas a minha vodrasta, ela falou que ela não aguentava mais, porque realmente tava, tipo, disfuncional ali, né? Porque eu tinha que ficar entre indas e vindas, entre vai, almoça, deixa a Gabriela trabalhar e não sei o quê. E aí teve uma Páscoa, e Páscoa é loucura, e foi Páscoa de pandemia ainda. Na Páscoa da pandemia, a gente ficou muito dividida, né? Eu digo, a comunidade da confeitaria, porque a gente falou, e agora? Né? Porque todos os shoppings fecharam, todas as lojas fecharam, e eu falei, e agora? Ou a gente vai ter muita encomenda, ou a gente não vai ter nada de encomenda. E aí que foi um negócio, assim, surreal. O estouro. Porque todas as lojas estavam fechadas. Então, todo mundo correu pras confeiteiras. E a gente ficou doida. Porque, querendo ou não, ninguém tava preparado pra pandemia. Nossa. E aí, era aquele negócio de como que você sai, tem que ir no mercado fazer e não sei o quê. E daí, meu avô já é, né, um senhor de idade. Então, a gente tinha que ter muito cuidado. E daí, tinha uma recém-nascida em casa também. Eu falei, de um lado e de outro, tá complicado. E aí, chegou nesse dia que passou a Páscoa, foi um estouro, foi, tipo, maravilhoso. E aí, depois disso, teve a gente faz um pós-Páscoa uma semana depois, pra galera que ficou pra trás. Você sempre tem os atrasados. E aí, ela falou assim, Gabi, não dá mais. Porque era 2, 3, 4, 5 da manhã, eu tava trabalhando ainda. E eu nunca tive corpo mole pra trabalhar. Uma coisa que minha mãe me ensinou é assim, trabalha, filha, vai. Trabalha que enquanto você tá trabalhando tá bom. Sim. Então, assim, eu virava noites. E às vezes vira até hoje. E até hoje isso acontece. Às vezes acontece. Mas tava realmente atrapalhando, né? Porque era 2, 3, 4 horas da manhã. Tipo, por mais que eu não ligasse a batedeira, eu tava ali usando micro-ondas, a geladeira. Faz o barulho, né? E ela falou, ó, não dá mais. Daí eu falei, foi meu primeiro ponto, assim, que eu falei, tá, e agora, o que eu faço? Porque se fosse só eu me mudar, não tinha problema nenhum. Eu ia me mudar pra outra casa e tava ok. Só que eu tinha toda uma empresa pra levar junto. E aí eu falei, como que eu vou levar junto a empresa e tudo que eu preciso levar e meus clientes? Porque a gente morava num local muito central, ali perto da Interativa, sabe? Sim. Tipo, muito central. E aí a minha mãe, ela sempre pensou muito no futuro, então ela já tinha outra casa, por mais que ela morasse com meu avô. E ela falou assim, vamos se mudar pra essa casa. Só que era, tipo, muito longe, num bairro muito longe. E eu tava acostumada a estar ali no centrão, todo mundo ali. E todo mundo já conhecia você ali, já ia atrás de você ali. Né? Já me conhecia ali. Aí eu falei, tá, e agora? Como que eu resolvo, né? Porque era todo um rolê, totalmente diferente. Aí eu falei, Deus,
tamo aí, né? Vamos do jeito que dá. E aí foi quando eu tive que chegar e avisar para os meus clientes, então, a gente tá se mudando, vai ser assim, assim agora, e aí eu vou ter que organizar toda uma cozinha. E aí foi a primeira vez que eu tive uma cozinha fora de casa. Porque aí minha mãe tinha uma casa, era dentro de um condomínio, e tinha uma casa atrás, que era tipo uma edícula atrás, que daí tinha a sala, era junto com a cozinha e um quarto. E eu falei, bom, pelo menos agora eu tenho muito mais espaço pra eu trabalhar, né? Eu falei, glória a Deus que eu não vou precisar parar agora em todos os almoços e jantas que eu preciso. Então, ali foi uma decisão muito difícil que a gente teve que tomar. Eu tive que ter muito... Tive que me centrar muito naquilo, porque eu tive que administrar a questão de estar saindo da casa do meu avô. Eu tinha 20 anos já. Eu tava saindo da casa do meu avô, que era onde eu nasci, onde eu fui acostumada, com todo mundo lá, a todo momento, que é uma coisa gostosa. E daí eu tive que ir pra outra casa, onde minha mãe saía cedo pra trabalhar, só voltava à noite, e eu ficava sozinha o dia todo. Nossa, é então, questão emocional, tudo exatamente. Junto, né? E daí, quando você começa a empreender, você tem que entender que não é porque você começou a empreender que todo o resto acabou, né? Você tem que continuar vida, ali, né? Fluindo. E o seu emocional demanda muito, não tem o que fazer. Não tem como simplesmente, eu vou esquecer esse problema. Não tem. É uma coisa que simplesmente você vai ter que lidar, e você vai ter que lidar lidando com outros problemas também. Tudo com outras junto, coisas misturado, que tá acontecendo. Né, Gabi? Porque assim, a vida não para só porque aconteceu uma coisa. Agora você imagina, é 20 anos, uma mudança, existem também romances no meio disso tipo tudo. Isso. Né? Tipo uma isso. vida começando, a pandemia, né? E a faculdade também. Tudo junto ali, né, Tudo gente? junto. Olha só que garra, que força, né? Eu falo que a gente que empreende, a gente tem uma força de dentro da gente que a gente nem sabe de onde vem essa força, né? A gente aprende a ser muito resiliente. Muito não resiliente. Tem como. Uhum. E daí foi naquela cozinha onde a gente foi crescendo. Que daí eu vi que eu fui comprando as coisas. Porque na casa do meu avô era muito, vamos dizer assim, cômodo, né? Porque já tinha a cozinha montada, já tinha a geladeira que dava pra usar ainda, tal, não sei o quê. E daí depois da pandemia a gente cresceu muito. Então eu tive que começar a comprar utensílios novos, comprar uma geladeira, porque daí como eu me mudei, eu tive que comprar uma geladeira nova, mandar fazer uma cozinha planejada, não sei o quê. Aí pega a mesa emprestada do fulano por enquanto não usa. Que é aquilo, né? Tipo, começa com o que você tem. Às vezes vai precisar de você comprar outras coisas. Sim, exatamente. Mas assim, começa com o que você tem. Começa, né? Começa, dá o primeiro passo que o resto, né? Dá o passo que Deus dá o chão depois. Dá o chão, exatamente. E aí foi indo e foi fluindo, assim. Não foi um mar de rosas, igual eu falei. Teve toda essa questão de administrar tudo isso, porque eu cresci muito rápido na questão, digo, em questão maturidade e em questão empresa também. Sim, foi um pulo muito gigante, né? E não tinha ninguém ali pra falar, faz desse jeito. Igual eu falei, a minha mãe é contadora de formação, mas ela nunca empreendeu, ela sempre trabalhou pra outras pessoas. E na minha casa, a mesma coisa. Meu avô, ele trabalhava pra ele, mas era uma questão, tipo, muito mais longe. Eu não tive a questão do, tipo, não, faz assim, faz desse jeito, faz daquele jeito. Então, eu tive que ralar ali meio que sozinha, até eu conhecer. Sozinha. Até eu conhecer, tipo, outros cursos, outros mentores que puderam me ajudar nisso depois. Mas isso foi muito depois. Não foi, tipo, na mesma hora. Então, você foi se virando. Eu fui me virando, conforme dava. Vai assim que vai indo, entendeu? E aí foi quando eu entendi que eu falei, não, agora sou eu. Agora pegou preço, não, é isso mesmo? Agora vai ter que ser assim, não vai ter como. E daí de definir tudo isso, como que eu vou definir cardápio, como que eu vou definir preço, como que eu vou definir a questão do Instagram, quem que vai administrar, quem vai fazer. Aí eu presa, no caso era eu que fazia Aí eu presa. Era eu que fazia tudo, o marketing, a compra, o produto, a entrega, a venda, era tudo eu. Nossa. Às vezes ainda Espera um minutinho que eu vou chamar o entregador. Pois não. Peraí. Oi, tudo bom? Vou passar pro setor de compras. Oi. Muda o cabelo. Cabelo. Então, era isso. Mas basicamente é isso. Daí depois que eu consegui, né, contratar outra pessoa, porque a gente ainda fica com aquele medo, né, do contratar. Tipo, e agora? Porque se eu não der conta do meu, ainda beleza. Mas e agora? Eu tô contratando que pagar, outro, né? Eu vou ter que pagar o fulano. E o fulano, às vezes, tem uma família pra administrar também. Eu falei, é um passo muito grande, a gente fica com medo, mas... Tem que fazer, porque senão não sai da zona de conforto, né? Não sai. Da zona de conforto. No conforto no tava, conforto, né, no caso. Tem que encontrar o conforto no desconforto. Isso. É normal. Me lembrou muito bem uma história minha, quando eu comecei a empreender, que eu abri minha estética. Também era só eu que trabalhava. Então, eu era secretária, eu era massagista, eu era o setor de compras, tudo. Ali, recepcionista, tudo, né? Mas eu sempre bati muito nessa tecla, né? Ser para se tornar. Sim. E daí...
eu postava, fazia as posts, alguma coisa assim, ou ligação e tal. Só um minuto, nós estamos... sempre colocava nós, né? Nós estamos preparando o melhor quarto para você ser atendida. Ou isso, ou nos posts, né? Venha nos conhecer. Mas só tinha eu mesmo. Exatamente. Só que venha nos conhecer. Eu e meus divertidamente. Isso. Eram todos nós. Eram todos nós, né? Todos os nossos braços, né? Sim. Mas era uma coisa que deu muito certo, porque eu fiz 15 anos, a empresa, né, cresceu, assim... Foi muito gostoso, foi muito legal, mas, assim, muitos anos era eu, mas era nós. Pode falar, às vezes eu falo, o agente é eu mesma. Isso. Eu me intitulo agente, às vezes. E é muito legal, porque aí você entra nessa situação mesmo, de se tornar, né? De você sentiu que você era empresa, se tornou, de fato, a sua empresa, né? Isso é muito bom. É verdade. E não é do dia pra noite que acontece, né? A gente vai percebendo a demanda, né? A demanda... Meu Deus, e agora eu tenho que entregar. Quem vai entregar? Só tem eu na empresa. Vai ser eu. Exatamente. Aí tem que ir lá fazer compras. Quem que vai? Eu mesma. E aí você vai colocando nos processos, né? Ali você vai montando seus processos. Não tem jeito, né? E aí você foi pra essa casa que era mais distante daqui. Isso. E aí depois, como que foi isso? Então, daí foi um rolê, a adaptação de tudo isso. Porque, como eu falei, era muito longe. Então, agora eu já não precisava... Eu precisava calcular todo o tempo que eu levaria pra ir até o mercado. Porque só de ir da minha casa até o mercado, só pra ir, dava 10 minutos. Aí, mas a galera fala assim, tipo, nossa, mas 10 minutos é rápido. Se você tá num dia corrido e você tem 1000 outras coisas pra fazer, não é rápido. 10 minutos vai te custar. Então, eu tive que aprender a calcular tudo isso. Tipo, janelas de... aprender a colocar, não, terça e quinta eu vou no mercado, quinta e sexta eu vou fazer tal coisa, tal dia, que daí eu ainda tinha que calcular com o trânsito, que na época eu ainda fazia as entregas, então eu tinha que falar, meu Deus, aí na sexta-feira, 5 horas da tarde, não vai dar pra passar pelo centro, porque senão é uma loucura. Então eu tive que aprender a como que eu ia fazer tudo isso. Fazer a logística do seu negócio. A logística de tudo isso. Aí depois que eu contratei uma amiga que trabalhava comigo, e é sempre assim, né? A gente é novo, a gente contrata os amigos. Daí a gente vê que não dá certo. A pior coisa que a gente faz na vida. Que daí às vezes a gente perde a pessoa e o empresário, o colaborador e o amigo, né? O amigo. Enfim, mas a gente aprende com tudo isso. E glória a Deus também por isso. E aí eu tive que começar a administrar tudo isso. Daí teve uma época que eu cheguei e falei, mãe, aqui tá muito longe, tá muito complicado, porque daí era um condomínio, tinha um monte de lombada com bolo não dá certo. Nossa. Pra chegar lá, daí quando não era lombada era tartaruga. Verdade. E daí eu falei, meu Deus. Só quem passa, né? Nunca imaginei que realmente é só quem passa pra saber isso. Exatamente, a gente começa a entender que tem outras coisas, né? Porque quando minha casa era muito central, tipo, tinha uma lombada ou outra até chegar até a casa das outras pessoas. Só que só pra chegar na minha casa, da portaria até a minha casa, tinha tipo 7 lombadas. Gente, era muita coisa. Aí a gente sabe dirigir o carro com bolo porque a gente produz o bolo. Mas aí as outras pessoas, eu tenho que contar que as outras pessoas nunca pegaram um bolo na mão pra saber. Inclusive, o bolo é no chão do carro ou no porta-malas. Quero aproveitar pra falar isso. Isso, por favor. Na mão não, galera. No banco também não, por favor. No chão ou no porta-malas. Ou no porta-malas é estável, tá ali, tranquilinho. Certo. Já Ótima dica, Gabi, que eu sempre levei no colo. Já aproveitamos. Mas é que a cada lombada, se tá no colo, a gente faz assim. E daí se vira, a gente vem pra cá e vira pra lá. Aí não adiantou nada, entendeu? Não adianta, o bolo tá andando, O bolo tá andando junto com você. verdade. E aí que eu cheguei e falei pra minha mãe, falei, mãe, não dá. Simplesmente não dá, a gente vai ter que ver se a gente compra uma casa mais pra lá ou alugamos mais pra lá. Nunca passou pela minha cabeça ter uma loja, tipo, alugar uma sala aqui no centro, alguma coisa. Eu nunca tive essa vontade de ter, porque como eu trabalhei 3 meses antes em outra confeitaria, eu sabia o ritmo que era. E eu já trabalhava muito mesmo só sendo encomenda. Eu falei, meu Deus, se eu tiver que abrir uma porta, vai ser muitas outras demandas, vai ter que contratar muitos outros colaboradores e eu não tô afim de certa forma de ter que me estressar com isso dessa forma. Ou se era a hora, né? E eu também nunca tive essa inclinação de, ter que ter todos os dias a pronta entrega lá, não. Eu sempre gostei de ter aquilo que é o personalizado, que é a exclusividade, do tipo, olha, meu aniversário vai ser tal dia, não sei o quê. Pra mim, sempre me brilhou os olhos mais isso. Ou então um casamento, que a noiva sonha com aquela data, e são meses de antecedência e afins. Eu sempre gostei mais disso do que aquela loucura de estar ali todos os dias. Por mais que eu esteja todos os dias produzindo, eu não queria aquilo de portas abertas. Então eu cheguei e tive que falar pra minha mãe que não ia dar mais pra ficar ali, porque realmente a casa era muito pequena, mesmo que se fosse pra nós duas, e também tava ficando muito distante, afins. E daí ela falou assim, então tá bom, então vamos ver um terreno lá no centro e a gente vai começar a construir.
E entre essa questão do ver, vamos colocar a casa à venda e afins. Só que assim, Deus, ele é maravilhoso, né? Foi sobrenatural. Foi questão de 3 meses, a casa tava vendida. E a gente não tinha achado a casa. O terreno a gente tinha achado. Mas aí, até construir, não se constrói uma casa assim. E daí também a gente não queria uma casa normal, né? A gente queria um sobrado, daí tinha que ter minha cozinha embaixo, daí era todo um projeto. Eu falei, não, já que a gente vai ter que fazer, vamos fazer direito dessa vez, né? E daí eu falei, tá, e agora? A casa tá vendida. Daí foi outro rolê, porque daí a minha casa tava vendida. E daí, como que eu ia fazer? Eu tinha que entregar a casa. Porque daí vendeu depois de 3 meses, depois acho que de 1 mês a gente tinha que entregar. Daí eu falei, tá, mãe, a gente só não calculou que ia ser tão rápido. E agora? Daí eu falei, mais uma mudança. Daí eu falei, não, Jesus, não. Porque aí nessa época eu já tinha 3 geladeiras, tinha fogão, um monte de coisa, e mesa e coisa. Daí eu falei, como que eu vou fazer essa mudança, gente? Porque assim, uma geladeira é pesada. E não dava pra ser qualquer casa, teria que ser uma casa com espaço também, exatamente. Né? Daí a gente conseguiu alugar outra casa que ainda era mais próximo do centro, mas ainda não era tão próximo assim. Beleza, daí nos mudamos de novo. Eu falei, ai, gente, eu fiquei traumatizada de mudança, porque eu falei, meu Deus, mais uma vez. Não quero mais sair. Tudo isso. Daí eu falei, vamos deixar na caixa mesmo. Aí várias coisas realmente ficaram na caixa, porque a obra é aquilo, né? Pedreiro fala, então, vai demorar 8 meses. É mentira, vai durar no mínimo 1 ano e 5. Isso. É normal. Exatamente. É normal, que daí chove, daí o material de construção não entrega, daí o engenheiro, daí o pedreiro, aí essas coisas vão indo. E aí foi quando a gente se mudou pra essa outra casa, que era um sobrado. Daí até subir todas as coisas, até descer. E daí como que sobe e desce bolo? Aí foi outra logística, foi outro rolê. Aí tem que avisar. Tudo. Aí eu ficava com medo de, por exemplo, a minha colaboradora que trabalhava comigo, sei lá, tá descendo a escada e Deus o livre cair com as coisas na mão. E o meu problema não era as coisas, que as coisas a gente fazia, mas Deus o livre a menina cai, eu vou fazer o que da vida daí? Exatamente. Né? Então eu sempre tive que ter muito cuidado, falar, toma cuidado, não desce nem sobe correndo, não sei o quê, faz assim, faz assado e tal. Mas foi uma época que foi muito gostosa, porque de qualquer forma eu me divertia no meio disso. Tava trabalhando, ele tava fazendo o que você gostava, né? Inclusive, no dia que a gente se mudou, eu entreguei bolo, e no dia que a gente entrou na outra casa, eu fiz bolo também. Não, é bolo hoje, amanhã e eternamente. Não importa a situação, o momento, tá fazendo bolo, tá entregando. O problema tá... Ótimo. Estamos resolvendo. Menina, e daí a sua casa atual é uma graça, né? Porque é perto da minha casa. E aí eu sempre passava e falava, nossa, quem que tá fazendo uma casa rosa? Essa é outra coisa que depois foi outro desenvolver. E eu olhava aquilo e falava, gente, é rosa, mas deve ser, ou vai ser uma estética, ou vai ser alguma coisa pra mulher. Eu não imaginava que seria de doce. Porque vai ser alguma coisa direcionada pra mulher. Sim. Que é a coisa mais... Porque a casa dela, a gente, parece um cupcake. É linda mesmo. Eu sonhei. É uma graça. Eu sonhei. E aquele sobrado fazendo a gente com aquela curiosidade. E nunca mais ficava pronto. Nunca mais ficava pronto. Exatamente. A gente sofreu com isso. E ia sair ali, porque era um rosinha de cupcake, gente. Parece aquele da Duff, assim, né? Um rosinha de cupcake todo. Aí tem realmente tem os arabescos ali, né? Então, é uma graça. Combina exatamente com você, combina com a tua marca, perfeito, nossa, Deus sempre tem o melhor pra gente, né? E assim, é importante ver toda essa história pra entender, não dá pra desanimar, não dá pra parar no meio do caminho, porque ele tem o pote de ouro lá no final do arco-íris pra te entregar, né? E aí existe o caminho pra percorrer pra chegar no pote de ouro. Exato. Né? E hoje é lindo lá, uma delícia, no centro, né? Glória a Deus por isso. Olha que lindo. Então foi uma coisa que... Daí depois dessa casa, eu tive que mudar de novo. Que daí o sobrado ficou pronto. Tinha coisa que tinha ficado lá na caixa. Tinha roupa minha que tava nas caixas lá e tinha continuado. Porque daí a gente ficou... Pra fazer a mudança, ficou mais ou menos 1 ano. De terminar de construir. E quando terminou, que a gente se mudou, tinha coisa que não tava pronta ainda. Tem coisa, tipo, a gente faz 2 anos que a gente se mudou. Tem coisa que não tem rodapé ainda. A gente vai fazendo aos poucos quando dá. Vai fazendo, né? Vai fazendo, exatamente. E daí, quando eu me mudei pra lá, foi isso. Tipo, a nossa prioridade era a cozinha. Independente se eu ia ter porta no meu quarto ou não ia. A minha prioridade era a cozinha. E minha mãe sempre entendeu muito isso. Então, ela sempre... Eu falei, mãe, vai ter que ser rosa. Aí ela olhou pra mim e falou assim... Mas a casa rosa, Gabriela? Eu falei, sim, mãe, precisa ser rosa. Eu falei, o sobrado em cima pode até ser outra cor. Mas a casa, na frente do arabesco, precisa ser rosa.
Minha mãe, tá bom, então, vamos fazer rosa, né? Você tá pedindo. Ainda bem que é 2 meninas, né? Tá tudo certo. E daí ela falou assim, então tá bom. Daí quando eu cheguei lá pela primeira vez, que eu vi, e daí não bastava o rosa de dentro, tá? Dentro da cozinha, as paredes têm glitter. Ai, que coisa mais linda. bom. Tá bom. O sofá de dentro, né? O sofá de dentro é rosa, tudo é rosa, tudo é tudo mais fofinho possível. As paredes, né? Algumas são pintadas, inclusive tem uma parede lá que tem o meu versículo preferido, que é Mateus 6,33. E também tem a frase, né? Tudo aqui já foi um sonho. E realmente que foi. lindo. Porque eu não imaginava que eu ia chegar, tipo, sair da casa do meu avô daquela forma e depois eu ia chegar na minha cozinha tão desejada e tão esperada. Na tua empresa, Na né? minha empresa. E pra casa que a gente se mudou, só a minha cozinha lá embaixo é o tamanho já da casa que eu morava antes. Imagine, né? Então, quando tudo aquilo ficou pronto, eu falava pra mãe, eu falava assim, meu Deus, eu faço 5 quilômetros por dia aqui nessa cozinha, indo e voltando, porque isso aqui é muito grande. Que delícia, aí corta pro né? Natal, tipo, mãe, meu Deus do céu, não tem espaço, mas tá muito pequeno. Achou que ia fazer uma maratona e agora não tava espaço. Exatamente. E Que daí foi delícia. tudo planejadinho e arquitetadinho do jeito que era pra ser, E o sabe? que tá escrito em Mateus 6,11? 6,33. 6,33? Ponha em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o resto será acrescentado. Ai, que lindo. Então, desde o começo sempre foi ele e eu vejo a bondade dele em todas as coisas. Na parede rosa, na parede com glitter, nas 3, 4 geladeiras, tudo que veio depois e até também os arranca-rabo que tem, Tudo! os clientes que falam, não fala, aquele negócio de ter que virar noite madrugada, isso é completamente normal e a gente vai aprendendo conforme vai passando. Que delícia, né? E é esse nosso segredo, né, do sucesso. Não é muito diferente de pessoa para pessoa. É amar o que faz, decidir fazer, aproveitar o meio do caminho, que vai ter lutas, e agradecer em todo o tempo. Exato. Né, Gabi? Hoje eu vejo que a tua história foi em torno disso. Você teve que passar por cima de você, das suas birras, de tudo que eu imagino que uma menina tenha. E até hoje nós, né, eu falo, hoje eu tenho 38, ainda tenho birra e com certeza vou continuar tendo. Mas a gente tem que esmagar o nosso ego e falar, eu vou fazer. Acima de tudo, eu vou fazer. Né? Assim como você foi e fez, acima de tudo, acima do meu ego, acima das minhas emoções, acima do meu mimimi, acima daquilo que eu gosto, que eu amo, mas tá acima de tudo o meu sonho, aquilo que eu tô aqui focada pra fazer. E vai acontecer, porque a gente tem um Deus que vem em primeiro lugar, né, Gabi? Que linda a sua história, meu Deus do céu, emocionante. E fica, assim, um exemplo, né, que não tem idade pra começar. Né? Eu entrevistei uma outra pessoa que começou com 44 e você começou com 18. Não tem idade para começar a sonhar. Não tem idade para começar a fazer, para começar a agir, né, Gabi? O importante é fazer, né? Exatamente. E dessa questão de esmagar o ego e vai ter tempos difíceis. No meio desse processo, como eu falei, a pessoa que mais me ajudou na questão da cozinha, que é a senhorinha que trabalhava lá em casa, a Dona Nilva, ela faleceu no meio desse processo. Nossa. E foi uma semana antes da Páscoa. E aí era chorando e fazendo ovo. Era isso. Eu tive outro amigo meu que na época, 2018, ele faleceu perto do Natal. Olha só. E daí, na época, eu tive um namorado e a avó do namorado faleceu perto da data do Dia dos Pais. Tudo perto. Tudo pertíssimo, assim. E aí, o que você faz? Se tranca no quarto e fica chorando? Não, a gente chora pelo momento que a gente tá disposto e depois a gente levanta e vai fazer o que a gente precisa fazer. A gente aprende a ser forte e resiliente, independente do que acontece. E é um turbilhão de sentimento, você tem que aprender a separar em caixinhas, né? Aqui eu vou no velório agora, eu vou chorar agora, mas daqui a pouco eu vou ter que voltar pra casa porque tem ali muitos clientes que dependem de mim. A minha E eu sei que não é uma coisa assim... Ai, nossa, a pessoa vai morrer se ela ficar sem o bolo. Não, ela não vai morrer sem ficar sem o bolo, mas eu dei a minha palavra. É o seu compromisso. É o meu compromisso. Eu vou ter que fazer independente se eu estiver bem, independente se eu estiver mal. Então, assim, é uma coisa que você precisa amar muito, né? Porque se você trabalha numa empresa que você não gosta, ou se você faz uma coisa que você não gosta, você vai fazer pelas coxas, né? O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Exatamente. Então, se você faz pelas coxas uma coisa, o resto você vai fazer também. Vai fazer igual. Então, ter que engolir aquilo. Tipo, não, agora eu vou ter que fazer.
Independente se eu tô bem, se eu não tô, eu vou ter que entregar porque eu me dispus. E Eu me dar o seu coloquei. melhor. É a minha cara que tá ali. Literalmente em todos os lugares. Sou eu que tô ali. Eu preciso dar o meu melhor pra fazer aquilo. Então, por muitas vezes, é isso que a gente vai ter que fazer. Vai ter que perseverar, vai ter que ser resiliente. Às vezes não vai dar certo, às vezes um mês vai fechar no vermelho. Às vezes não vai ter o mercado aberto na hora que precisa estar aberto. Às vezes você vai esquecer, às vezes você vai errar. Acontece. É normal. Mas não pode desistir. Se eu desistisse na primeira vez que um cliente falou que não gostou, ou que atrasou alguma coisa, ou qualquer outra coisa, eu não tinha chegado aqui. Não. E a gente aprender a gerir todo esse sentimento de tipo, putz, estava errado mesmo? Foi assim? Tipo, o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer pra isso não acontecer mais? Porque a gente não pode simplesmente largar no meio do caminho. Ah, tá, eu tentei até ali, não deu certo, daí agora é isso aí. Daí eu vou fazer outra coisa. Não é assim, você esgotou todas as alternativas que tinha? Você foi até o final? Você trabalhou mesmo do jeito que você tinha que fazer? Como que foi sua rotina? Como que você pode mudar isso pra não acontecer de novo, sabe? Porque as pessoas elas simplesmente tentam uma vez e não deu certo. Ah, então não era pra ser. Como assim não era pra ser se você nem tentou direito? Você falou uma pergunta muito interessante ali. Você esgotou todas as alternativas, né? Você fez tudo, exatamente tudo que podia ser feito, né? Porque às vezes a gente acaba no meio do caminho e fala, eu tentei tudo. Não deu certo. Mas tentou 40%, né? Com certeza. Você sabe que no fundo você podia ter feito melhor. Tem que ser fiel com você mesmo, né? Fiel com os seus erros e muito fiel com o que você também faz bem. Mas ser fiel com você, né? De entender se realmente você fez tudo ao máximo. Você fez tudo até escorrer. Não foi mais suor, foi sangue, né? Exato. E você tem uma mensagem, Gabi, para deixar aí para quem quer começar a empreender, para quem é novinho, igual você, o que foi, o que te moveu, qual foi a força? Dê uma mensagem aí para o nosso público mais teen, mais novo, que quer começar e não sabe como. Tá. Então, eu diria que assim, vai ter dias que vai desanimar, vai ter dias que não vai dar certo, e às vezes você pode até estar um espaço antes, né? Eu nem sei o que eu gosto. Eu tive a sorte de descobrir que na confeitaria é uma coisa que eu amo fazer, mas isso não exclui que tem, dentre outras 1000 possibilidades, que eu também possa gostar de fazer. Então, não fica parado só pensando, começa a fazer qualquer coisa, que no caminho você vai descobrindo do que você realmente gosta, no que você realmente quer fazer. Hoje, eu estou na confeitaria, pode ser que amanhã eu esteja em outro lugar, porque nós somos multifuncionais, nós gostamos de muitas coisas, nós aprendemos a fazer muitas coisas. Mas o que importa é você realmente fazer aquilo com o coração, é fazer aquilo porque não, eu me dispus a fazer isso, é a minha palavra, é a minha honra que está nesse lugar. Então, eu deixaria isso, que a pessoa faça qualquer coisa no primeiro momento, até ela entender o que ela realmente gosta, mas faça de coração, faça com que aquilo realmente fosse para Jesus. Se Jesus estivesse aqui, ele ia gostar do que eu tô fazendo, do que eu tô vendo? Isso seja na questão profissional, isso seja na questão da vida, isso seja na questão, em qualquer questão. Ele ia gostar de ver que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? No meu trabalho, eu tô sendo o melhor que eu posso ser? Independente se você gosta ou não de estudar matemática ou filosofia, uma hora você vai precisar ir para o mercado, uma hora você vai precisar... Você não precisa tecnicamente empreender, né? Mas você pode trabalhar para você, mesmo trabalhando em outros lugares, que é realmente fazendo o seu melhor sempre. Sim. A gente vai ter dias que a gente vai estar esgotado, que não vai ter como a gente dar o 110%. Sim. Mas às vezes o nosso 30% é o nosso 100% naquele dia. Exatamente. E o importante é a gente continuar, essa resiliência, essa persistência. Não parar, Não parar, porque se você parar, você vai ficar naquele se eu tivesse continuado. Por isso que é importante a gente realmente esgotar, tipo, todas as possibilidades. Eu fiz tudo que eu podia fazer? Fiz. Então descansa. E descansa. Porque não tinha mais o que eu pudesse fazer, eu entreguei tudo que eu podia fazer, agora é com Deus. Se não for pra ser isso aqui, Ele vai trazer outra coisa pra que a gente possa fazer. Mas é isso, só começa e seja persistente, trabalhe pra você sempre, porque Ele sempre vai estar vendo. É isso aí, Gabi. Que linda mensagem, gente. E é sobre esse. E se eu não parar? E se eu começar? Então... pensa nisso e começa hoje. Começa a fazer hoje. E não para. E não para hoje, não. E não para amanhã. Vai sempre. Porque lá no final tem um pote de ouro pra você guardadinho. Pode ter certeza disso. E cada pessoa no seu tempo, na sua hora. Só não desiste.
Gabi, estamos chegando ao fim. Muito obrigada por essa conversa. Passou a hora que eu nem vi. Ficaria mais umas 2 horas falando com você. Eu também, porque eu falo, não Uma delícia ouvir essa história. Obrigada. Nossa, que coisa boa. Aprendi muito com você também. Tenho certeza que todo mundo que ouvir também vai aprender. Obrigada por disponibilizar seu tempo pra gente, porque eu imagino que deve ter um monte de bolo pra fazer. Bastante coisa, mas a gente sempre acha espaço pra fazer as que a gente Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. E, gente, nós vamos ficando por aqui. Vou falar dos nossos patrocinadores, o Rancho do Seu Antônio, a Players Academy, que também está aí nos patrocinando, a Simfaz, nosso parceiro de negócios, Mercado da Beleza, meu queridinho do coração, a Liber Proteção Veicular, que também nos concede o espaço, Podfaz, nossos parceiros aí de negócios também. E é isso, gente. O Faz Negócio Podcasts, Portal da Cidade, Fazenda Rio Grande, tem no Instagram, Portal da Cidade, está no YouTube, todos os nossos episódios, todas as nossas gravações está no YouTube também, Portal da Cidade, Fazenda Rio Grande. E, Gabi, fala seu @, pra gente também poder te seguir lá. No Instagram é Arabescos Doces. Muito bom, gente. Lá você já baba só de ver aquele Instagram. Meu Deus, é uma delícia. Gente, e até mais. Fiquem com Deus e até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau.